Minha vida tá uma loucura essa semana. Ainda nem ganhei minha bebê, vai ser menina, pra quem não sabe. Já falei, eu acho, no vídeo, né? Porque bastante gente tá perguntando. Eu não lembro de ter anunciado em algum lugar. Essa semana eu não consegui postar vídeo no canal. Nossa, acho que é a primeira vez que eu me lembro que fiquei tanto tempo sem postar, não tô lembrada. Faz 4 dias que eu não posto, e você vai falar, nossa, 4 dias. Não, acho que deve ter ficado assim mais, assim, mas. Eu tenho vários vídeos prontos, 2 editados, só falta um que eu revisar, porém ele não tá tendo tempo pra revisar, gente. Aí vocês falam, posta do jeito que tá, mas não dá. Porque, assim, eu não sou 100% expert em edição. E, né, tem que passar pelo menos mais uma olhada, e ele tem um pouco mais de prática que eu, então ele tem que olhar e ver como é que tá. O Miquel não pegou nada essa semana. Olha, eu justificando por ele, mas, gente, realmente, como é o pai dele que tá vindo aqui construir o quartinho, então ele tá ajudando o pai dele um pouco. Quando ele chega do serviço, né, e tá uma correria, o horário de almoço dele tem que vir aqui pra casa, tem que, né, ver algumas coisas, ajudar o pai dele. Bem, vamos lá ao que interessa, que é o livro Aprendiz de Assassino. Como eu falei pra vocês, eu também tô um pouco enrolada nas leituras, então eu tô lendo os livros bem devagar, mas eu tô lendo, tá? Os que vocês indicam pra me sortear, tantos escolhidos no mês, eu tô lendo, tá saindo devagarzinho, não estão parados. Eu comecei ele dia 22 de fevereiro, tá? Eu tô lendo ele devagar, porque tem mais de 400 páginas, a leitura dele é densa. O Aprendiz Assassino, ele é da Robin Hood. É o segundo livro que eu li da autora. O primeiro foi O Navio Arcano. Eu já tenho uma resenha aqui, quem quiser conhecer, vou deixar pra vocês verem, né? Tá, gente, eu amo esse livro, O Navio Arcano. Então, eu já tenho a trilogia completa do Saga do Assassino, eu consegui, que eu sei que agora tá em falta, muitas pessoas não estão encontrando. Mas vamos lá, a história que eu acho que é o que vocês querem saber, né? Se trata claramente de um livro de fantasia. E aqui vamos acompanhar a história de um menino chamado Fitz. Ele é aos 6 anos. Esse início do livro até me lembrou um pouco o início do livro do A Canção do Sangue, do Miquel, que eu li. Que o primeiro capítulo, a primeira parte, enfim, é muito parecido, em que os dois protagonistas são deixados à porta de um lugar para serem treinados para algo, tá? Mas vamos lá, retomando. Aqui o Fitz, aos 6 anos de idade, ele é deixado pelo avô, se não me engano, da parte da mãe, à porta de um castelo do rei, porque ele é um filho bastardo. Não do rei, do filho do rei, do príncipe. E o avô dele tá meio cansado de cuidar do neto. Falou, ó, vou deixar você aqui, né, os cuidados do rei, enfim, de quem for cuidar de você, que é um velho manco coxo, que ninguém nem dá muita atenção. Até que passado uns, sei lá, 2, 3 capítulos, né, um tempinho, sei lá, uns 2 anos na história, em que o Fizz está meio que surrupiando umas comidas lá do palácio. Coisa de criança, né, vai lá pegar as guloseimas. Porém, o rei entra pra passear justamente nesse salão, nesse momento que o Fizz está lá embaixo da mesa pegando comida escondidinha, mas o rei o vê, né? E ele começa a ter uma conversa muito interessante com o Fitz e o cara que tá acompanhando ele. Fala, ó, esse menino aqui, né, é meu neto, assim, bastardo, mas ele pode ser perigoso. Se a gente não souber o que fazer com ele futuramente, ele pode ser perigoso, né? Interferir na honra, né? Enfim, na vida do meu filho. O príncipe não queria nem saber, tá? Acho que nem chegou a ter contato a ver esse menino. Fugiu lá com a esposa, com a tal da paciência, que ele não queria, né? Essa criança. E o rei falou assim, meio contra gosto dos outros funcionários, falou, ó, vamos pegar esse moleque e vamos treinar ele a nosso favor pra, né, sabe aquela coisa de manter os inimigos perto? Não que o menino seja um inimigo, mas aos olhos dele, que é bastardo, vocês já viram, né? E o fim, o Fitz então se muda pra dentro do palácio e começa a passar por um treinamento. O cartão de memória da câmera tinha enchido, eu tive que dar uma pausinha, não sei onde me cortou no meio, enfim, vocês devem ter percebido alguma coisa. Mas vamos finalizar essa parte, a primeira parte. Eu falei que o Fitz, né, tinha sido encontrado pelo rei, e que o rei queria treinar ele. Porém, o que o rei está fazendo, ele está treinando o Fitz em off, escondido dos outros, para ele poder se tornar um assassino. Então, ele acaba mandando um cara pra poder treinar ele durante a noite, às madrugadas. O Fitz passa por um treinamento físico com uma tal de Holly ou Hobby, alguma coisa assim, que é uma senhora durante o dia. E à noite, esse homem vai buscar o Fitz toda noite pra poder ensinar algumas artes ocultas, pra poder assassinar pessoas meio que discretamente, sem que ninguém perceba, através de venenos, poções, enfim, alguns truquezinhos. Não é toda noite que ele passa por esse treinamento, mas ele fica muito ansioso porque ele acaba gostando disso. Enfim, eu parei bem nessa parte que ele está começando esse processo de treinamento. Eu tô gostando do livro, porém, assim, a autora tá introduzindo a gente aos poucos no universo, tem detalhes em relação a magias que ainda eu tô um pouco confusa. Eles falam muito sobre talento, que é uma espécie de magia, tá? Ainda não entendi completamente, depois eu vim contextualizar melhor vocês. Os outros 2 livros da trilogia é enorme, muito mais que isso aqui, é o dobro, tá? Esse aqui tô assim, só tem 400 páginas, e mesmo assim é um pouco confuso, esses livros extensos de fantasia. Não gosto muito do desenvolvimento dos livros da Robin. Tem uma pegada bem diferente do Navio Arcano. O Navio Arcano
pouco mais fantasioso. Aqui ainda não encontrei tantos elementos fantásticos pra determinar, tá? Mas acho que ainda tem muitos pra desenvolver da história. Li só 100 páginas. Deixa eu ver quantos capítulos. Li 5 capítulos, tá? E os capítulos também são grandes e quase não tem paradinhas. Talvez também dificulta um pouco a leitura, porque a gente às vezes quer parar, né? Dar uma pausinha e não quer parar no meio. Então, capítulos grandes, assim, são cansativos. E a minha diagramação não é tão... Deixa eu mostrar pra vocês. Não é grande, não. Também já dificulta um pouco. Então. Voltei pra atualizar vocês com o vlog. Eu parei no capítulo 11 e estou praticamente na metade do livro, ó. Algumas coisas aconteceram. Uma específica eu não vou poder falar porque acho que seria spoiler. Mas é relacionada ao Fitz e o pai dele. Acontece uma coisa que, sei lá, não imaginava fosse acontecer, pelo menos não no primeiro livro. E que submete ao Fitz a ter que tomar algumas atitudes perante as pessoas, mesmo sendo o filho bastardo, Cavalaria, que é o pai dele. Ele, né, vai lá fazer o papel dele mediante isso que aconteceu. Agora eu entendi um pouco mais como funciona, principalmente a denominação dos nomes lá dessa sociedade aqui, dessa comunidade. Eles colocam nomes tipo veracidade, sagaz, e esses nomes, eles meio que induzem a pessoa a agir daquela forma, a ser daquela forma, né? Se dá um nome de sagaz, por exemplo, então a pessoa meio que vai ter que levar uma vida com sagacidade, sabe? É como se determinasse como a pessoa seria. Mais ou menos assim, tá? Não sei se vocês me entenderam. Agora falando com vocês, eu fiquei pensando, se o pai do Fitz é cavalaria e ele teria que levar uma vida de cavalaria, né? O que seria uma vida de cavalaria? Gente, sugestões aqui embaixo, por favor, que seria uma vida de cavalaria. E nessa continuidade do aprendizado do Fitz, ele teve que sair com o Breu, que é um dos caras que tá treinando ele, aquele cara que eu falei que pega ele furtivamente à noite pra poder treinar, ensinar as poções, ensinar a ser um assassino, né, às escondidas. Eles passaram por uma jornada, só os dois, dia e noite, e passaram por algumas cidades, e teve uma cidade em específico, que eu esqueci o nome agora. É muitos nomes, gente, é difícil de decorar. Teve uma cidade específica, que ele viu algumas pessoas como se fosse, não mendigos, mas aconteceu alguma coisa naquela cidade que as pessoas ficaram, sabe, a Deus dará. E aqui foi escrito de forma que eles perderam meio que a humanidade dele. Teve um exemplo até de 2 mulheres que estavam brigando por causa de um bulo, ficaram meio, sabe, meio zumbizados, não sei explicar, não é zumbizado, tô usando um termo meu, mas não tem nada a ver com zumbi, tá, gente? É tipo que eles perderam a humanidade, perderam a essência humana, e estão só vagando, sabe? A cidade meio que acabou, pelo que eu entendi. Já tá sendo inserido também algumas tramas políticas aqui em relação ao avô do Fitz e os filhos deles, né? Porque o avô tem um ideal político e os filhos têm outro. Às vezes, para desenvolver um pouco melhor, pra mim falar sobre isso com vocês, porque como tá inserindo agora, eu quero entender um pouco antes de vir relatar isso pra vocês, tá? Mas já era pra mim ter acabado no mês passado. Retrasado, na verdade, né? Porque esse mês aqui eu já vou dar mais 3 opções pra vocês escolherem pra mim e eu nem terminei esse. Mas enfim, tá separadinho, tô lendo, o outro também tem que começar. E só que a leitura é um pouco lenta, os capítulos são grandes e quando o capítulo é grande, acaba sendo cansativo. Um livro que tem que ser lido com muito cuidado, porque senão a gente se perde, são muitos detalhes, é um universo muito extenso, muito vasto, e a autora tá apresentando aos poucos, sabe? E eu tô vendo que ainda tem muito ainda a ser apresentado pra gente conhecer, a problemática também tá sendo apresentada aos poucos. Aqui o Fitz já tá com 14 anos, ainda continua pelo aprendizado dele, 2, 3 anos aprendendo, já tá bastante tempo, acho que ainda vai ter mais tempo ainda, né, pra ele se tornar um homem. Um feedback até agora, eu tô gostando, mas, assim, eu tô um pouco ainda, sabe, no meio do alvoroço, tentando me situar na história, que é muita coisa, muita informação. Mas isso aí, vou continuar com a leitura, já venho atualizar mais vocês e ver onde essa história vai levar. Voltei pra atualizar vocês sobre Aprendiz de Assassino, falta pouquinho pra me acabar, falta umas 90 páginas, tá? Mas eu vim dar uma pequena atualizada rápida, porque em 90 páginas muita coisa pode acontecer, tá? Então eu só vim dar uma situada de onde eu estou, como eu estou na leitura. O Fitz, ele teve que passar por alguns testes nesse processo dele de aprendizado que ele tá passando. Ele tava aprendendo com um tal de Galeno. Só que esse Galeno tava dando um pouco de trabalho pra ele. Eu vou deixar isso bem subjetivo pra vocês, em que tipo de trabalho estava dando. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que ele meio que deu uma manipulada, tá, na mente, na vida do Fitz, e isso interferiu na amizade dele com o Bronco. Então isso acabou abalando a amizade do Fitz com o Bronco, sendo que o Bronco, desde sempre, desde quando ele era novinho, de que ele chegou ali, é o que estava ajudando ele, eles moravam no estábulo juntos, estava cuidando do Fitz. Então
Ele conseguiu desestruturar e abalar essa amizade. O último capítulo que eu parei, a gente tava acompanhando uma conversa com o Cavalaria, que é como se fosse tio do Fitz, tá? Irmão do pai dele. Sobre umas coisas que o Cavalaria teria que fazer. Só que ainda não entendi muito, assim, tanta influência teria na vida do Fitz. Esse livro, ele é muito introdutório, então ele é muito confuso também para leitura. Eu não tô conseguindo absorver 100% do livro, porque é um universo muito amplo que a autora criou, e tem momentos que eu me perco. Eu sei que tem o talento, que é tipo de um dom, né, que eles vão desenvolvendo ao longo dos anos, e o Fitz tem que criar tipo de uma ligação, descobrir seu talento, desenvolver. Isso aqui também não foi muito explorado ainda em relação ao Fitz. A gente vê com outros personagens, mas com o próprio Fitz, não. Eu tô lendo bem devagar esse livro, já era pra mim ter acabado, mas vou ser sincera com vocês, o livro não está me prendendo 100%. Acho que é outro motivo que dá até um desânimo de pegar ele. O outro livro que eu li da autora, que é o Navio Arcano, achei bem melhor. Não que seja um livro ruim, O Aprendiz de Assassino, mas muito complexo demais e eu não tô conseguindo captar tudo que a autora tá querendo passar. Mas enfim, eu tenho mais 2 livros, eu acho que tem muito pra expandir. O tempo tá passando rápido aqui na vida do filho. Ele já é um rapazinho, né? Ele entrou como criança, ele já, né, tá se tornando adulto quase, ele tá passando da fase da adolescência pra adulto, passando por vários testes, conhecendo muitas pessoas, ganhando e perdendo amizades, descobrindo a essência de algumas pessoas que a gente acha que é uma coisa e é outra, na verdade. Mas enfim, eu vou finalizar a leitura e depois eu venho dar um feedback geral pra vocês. Eu vou falar rapidamente, porque o Miquel resolveu aparecer nesse vlog, né? Eu finalizei O Aprendiz de Assassino. Eu falei certo? Aprendiz de Assassino? De chassinho. Então, por isso que eu estranhei, ficou meio esquisito. Eu finalizei O Aprendiz de Assassino. Ontem eu levei exatos 2 meses e meio pra ler, gente. Que vergonha, o livro que vocês escolheram. Mas olha, eu vou justificar, não vou ficar contornando não. Realmente, o livro não me pegou muito de jeito, tá? Eu demorei pra engatar. Na verdade, acho que eu não engatei em nenhum momento do livro. Além dos capítulos serem longos, a diagramação ser desse tamaninho... Desse tamanho é que se mostrou até que é grande. Assim, ó. Agora melhorou um pouquinho. Assim, gente do céu, pelo amor de Deus. Bem, pra fechar pra vocês, sem dar spoilers, porque, né, faltava pouco pra terminar, teve algumas reviravoltas no final e teve traições que eu não esperava. Como eu falei pra vocês, o Fitz foi meio que, né, requisitado pelo rei pra ser usado, trabalhar pra ele futuramente. E acerca do rei, dos filhos do rei, teve algumas traições que quase que o Fitz... Enfim... Mas teve algumas perdas também, que eu não vou falar tudo subjetivamente, só pra deixar pra vocês, assim, o gostinho. E uma coisa que também ajudou a me perder bastante na história foi... Ajudou a me perder bastante na história, bem influenciou. Uma coisa que me influenciou a ficar perdida na história, na narrativa, foi a passagem de tempo, porque a autora não delimita o tempo que passou. Ele começa muito novinho, só que a gente percebe que com o tempo ele vai se tornando adolescente, moço... E eu não sei com quantos anos que ele chegou aqui no final da história. Isso é irrelevante. Não, é importante uma passagem de tempo. Eu acho importante. Você não conseguiu captar em nenhum momento da leitura? Então, durante a narrativa, eu percebia que, tipo assim, ele já tava um pouco maiorzinho, ele tava chegando na adolescência, só que eu não sei mais ou menos a idade, se ele já passou dos 20, se ele tá na adolescência, sabe? Ficou muito confuso. E qual vai ser a diferença que você vai fazer pra sua vida? Ai, você tem que saber a diferença. O menino entrou com... Quantos anos que eu falei no começo? Eu já esqueci a idade que ele entrou. Eu só tô te contestando pra você ver você brava. A gente se perde. Eu achei que algumas coisas ela não contextualizou muito bem. Eu dei um 3,5 pro livro, porque realmente tive dificuldades nessa leitura, tanto para me prender na história, quanto na contextualização. Eu pretendo ler o 2º e o 3º, não por agora, porque eu estou aqui de leitura. Enfim... Agora eu vou passar a palavra para o Miquel, porque ele que vai fechar este vlog. Então comigo por enquanto é tchau, até o próximo vídeo. E se ele esquecer, vou deixar o link de compras aqui embaixo e redes sociais. Agora o canal é todo do Miquel. E ali é a nossa proteção de tela da nossa estante. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peguei um pouquinho. Proteção de tela da estante? É, do nosso computador. Ali, ó. Um ponto importante para poder ressaltar nesse vlog é que assim, a Glaucia sempre fala que não sabe por que a bateria da câmera tá acabando. Eu descobri agora por que a bateria da câmera tá acabando. Por quê? Porque a câmera tava ligada desde cedo. Você usou a câmera pra quê hoje? Hoje eu não usei. Então você usou ontem? Por que você acha que a câmera tá só com esse pouquinho de bateria? Porque eu gravei vídeos essa semana e eu não precisei carregar. Deixou ligado. Eu deixei com 2 pauzinhos. Tava ligado na hora que eu peguei. Mas ela desliga automaticamente. Desliga, mas fica meio assim.
Não, ela desliga. Ela Ela não desliga. desliga, ela fica em modo espera. Eu não sabia disso. Eu já quero igual ao computador. O computador ele entra em modo espera, depois de um tempo ele desliga. Parabéns. Mas tava com 2 pauzinhos de qualquer forma, se você pegou com 2. Vai, dá tempo de você falar, vai. À vontade. Bom, eu terminei ontem o livro A Última Viagem de Shackleton. Embora eu soubesse qual que seria o roteiro dessa história aqui, qual que era o roteiro da viagem deles, foi uma surpresa, na verdade, saber que, na verdade, não se estendeu apenas na Antártica, né, as aventuras deles, né. Eles passaram por alguns perrengues no mar também, né, eles tiveram que fazer um trajeto aí no mar com um barco razoavelmente pequeno, acho que são de 12 pés o tamanho do barco, acho que é uma coisa assim, 12 ou 20, 22 por aí. E não foi uma viagem fácil, a tripulação foi dividida em 3 grupos, né, para poder fazer essa travessia aí até a ilha de Georgia do Sul, não lembro qual que é o nome da ilha, Elefante, uma coisa assim. E além disso, quando eles chegaram no possível local de desembarque, né, também não foi fácil porque eles não conseguiam atracar na ilha, não conseguiam arrumar um local que eles pudessem pisar em terra, né, ser acessível, e tiveram que fazer uma caminhada por montanha. Velho, foi muito mais complexo do que eu imaginava, né? Não foi apenas uma travessia a pé, não foi nada disso. E eu falei e eu esqueci que, na verdade, eu estou aqui em um vlog em que vocês estavam vendo a Glaucia falar apenas de um livro, que é O Aprendiz Assassino, e talvez vocês não tenham se contextualizado sobre essa história aqui. O que é a Incrível Viagem de Shackleton? É um grupo que estava fazendo uma expedição para a Antártica e o navio deles afundou por alguns motivos. Não foi tão rápido quanto o Titanic, tá? Foram semanas, meses. Ele ficou preso, né, que você falou. Isso, nas banquisas. E ele foi prensado, suportou muito bem, mas ele ainda não resistiu. Via naufrágio. E as pessoas, os náufragos, eles acabaram tendo que fazer uma travessia muito grande, uma viagem muito grande, até um local habitável. E outro detalhe, assim, é que eles tinham que encontrar algumas banquisas que suportassem, né, a pressão, que fossem um pouco mais resistentes, que fossem seguras, e esse processo foi, assim, um pouco longo também, né, e eles usaram as banquisas para poder se deslocar por quilômetros, quando que os ventos estavam, assim, fortes, né, eles viajavam junto com as banquisas, só que tinha um risco delas cederem, né, racharem e acontecer alguns acidentes. Enfim, uma aventura muito... Em algum momento elas inédita. racharam? Sim, várias racharam. E prejudicaram ele? Você vai ter que ler pra você ver. Vocês vão ter que ler pra você ver. É isso, gente. A Incrível Viagem de Shackleton. Fica aqui a recomendação pra vocês. Como a Glaucia já falou, todas as baboseiras que se falam no final do vídeo, eu estou ficando por aqui porque a bateria está acabando. E só pra finalizar, que nota você deu pro livro? Bom, como que a gente avalia uma história de sobrevivência? Vamos lá, como que você avalia um fato real? A gente não tem aqui a liberdade de autor de criar, né? A gente está avaliando fatos. Vamos avaliar então o trabalho que o Alfred Leising teve aí para poder reunir todos os fatos diários dos participantes dessa empreitada e, bom, os fatos em si, né, no geral. E reunir isso daqui e colocar pra gente nesse pequeno livro. 5 estrelas. Foi.